Pois tu entra lá no canal e vê tuas aulas, né, pra tua prova. Aham. Nossa, eu nem entrei ainda pra ver. Vacilão, Mas, te mandei altas aulas já, né? eu sei, não, mas Aproveita e se inscreve. Bem, deixa eu... Pode ser que eu não tenha passado, né? Mas, de toda forma, deixa eu te mandar aqui. Só um segundo. Beleza. Tá lá no WhatsApp. Beleza, e é isso aí. Então, o calor é uma energia, e como uma energia, tal qual a gente estudou lá no primeiro ano do ensino médio, energia é medida em joules. Só que por vários motivos, quando a gente está falando de calor, energia de transferência de energia de um corpo para o outro, ou seja, calor, normalmente as pessoas elas usam a unidade de caloria e não joule. Joule é mais uma unidade científica, utilizado com coisas científicas, né? Tipo experimentos, né? Empurrar objetos com uma determinada força e uma determinada distância, né? Joule, na real, surge disso, né? Joule é Newton vezes metro, ou seja, a força para que um quilo de algum objeto se mova por 1 metro por segundo ao quadrado, com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, por 1 metro. Então, veja, uma coisa bem científica, né? Enquanto caloria está associado com medidas feitas por uns manos ali que estavam tentando fazer umas máquinas, então não tem nada a ver, sabe? Mas a gente usa caloria até hoje, por exemplo, nos alimentos, né? A gente fala de é caloria o tempo verdade. todo, é a mesma caloria. Quando Pode. você compra comida e lá está dizendo que o bagulho tem 1.000 calorias, você pode ter certeza que é a mesma caloria daqui. Então, surge uma coisa bem interessante, né? Que é as meninas adoravam quando eu falava sobre isso, porque tem como você ficar magro tomando água gelada. Né? Porque para pensar, água, que nem eu fiz agora, estava tomando água gelada. Digamos que eu estou tomando uma água gelada 0 graus, quase virando gelo, digamos. Uhum. Bem, o teu corpo, o que ele vai fazer? Ele vai tentar aquecer essa água, né? Porque a gente tem na física aquilo que a gente chama de equilíbrio térmico, né? Tudo tende a estar na mesma temperatura. Então, como o teu corpo tem, ele é uma máquina térmica que mantém a temperatura sempre a 36 graus, quando tu coloca água gelada no teu corpo, o corpo tenta aquecer essa água, beleza? Uhum. Portanto, ele vai gastar energia para aquecer para aquecer a água. Ah, Então, energia que, claro, ele tirou da gordura, que ele tirou dos alimentos e tal. Então, uma forma de tu emagrecer é isso. Digamos que para tu emagrecer 1 quilo que seja, tu tenha que gastar 10.000 calorias. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, quanta água gelada tu tem que aquecer de 0 graus a 37 para gastar 10.000 quilocalorias? É uma conta bem razoável, sabe? E realmente tu perde peso tomando bastante água gelada, mas tu tem que tomar muita água gelada. Beleza. Então, é isso aí, olha só. Noção de temperatura aqui. Perceba, então, veja, aqui a gente tem partículas de ar ou água, qualquer coisa que seja aqui dentro desse frasco, e quando eu começo a aquecer, veja que elas estão se mexendo mais rápido, né? uhum. É isso Aí aí. aumentou a temperatura, aumentou a temperatura e as moléculas começaram a se mexer mais rápido. É o contrário. As moléculas se mexem mais rápido e por isso aumenta a temperatura. Ah, tá. Isso. A temperatura aumentar é uma consequência do aumento da energia cinética dessas partículas, né? Porque está entrando energia nela. Beleza. É isso aí. Então, o que acontece, né? A primeira coisa aqui que a gente tem que entender para ter os fundamentos dessa teoria de energia é a lei zero da termodinâmica, que diz que todos os corpos tendem a entrar em equilíbrio térmico. Não é? Se você colocar um cubo de gelo num copo e deixar o copo, sei lá, em cima da pia, que seja, o gelo vai derreter, até que ele fique com a mesma temperatura do ambiente. Né? Uhum. Então é isso, né? A gente sempre busca esse
A gente não, na natureza, busca esse equilíbrio térmico aí. Então a gente usa ele, às vezes, ao nosso favor, né? Por exemplo, quando eu quero descongelar carne, eu deixo ela fora da geladeira, porque daí, eventualmente, ela vai ficar com a mesma temperatura do ambiente. Então, sempre, isso sempre. Portanto, existem várias contas. Eu não vi o do professor cobrar, mas faz parte da matéria. Ele gosta de cobrar bastante gráfico, né? Mas tem várias contas que você coloca água gelada e água quente juntas. E daí ele pede qual foi a transferência de calor de um para o outro. Conta padrão, assim, parece o tempo todo na física. Né? O que acontece nessa situação é que o único vínculo que tu tem certeza que vai acontecer, é que no final de tudo, tanto a água quente quanto a água fria vão estar na mesma temperatura. Sacou? Se estiver no ambiente, elas vão ficar na temperatura ambiente. Se tiver um calorímetro, tipo uma garrafa térmica, elas vão entrar numa espécie de média ali. Tá? Então, existem contas para fazer isso. E tudo envolve o quimacete. O quimacete é uma das equações mais vistas aqui no segundo ano. Caraca. Beleza. Então, muito bem aqui, muito bem. Temos agora estados de agregação da matéria, né? Isso aqui a gente aprende lá de criancinha, né? Sólido, líquido e gasoso. Sim. Normalmente a gente pensa que para uma coisa sair do sólido e para o líquido e depois para o gasoso, basicamente tu tem que aumentar ou diminuir a temperatura. Quando a gente está num estado normal, assim, é verdade. Só que alterando a pressão, as coisas também podem mudar de estado ou entrar mais facilmente em outro estado. Por exemplo, quando a gente aquece água num lugar alto, na serra, ou numa montanha, que seja, a água não precisa chegar até 100 graus para ficar vapor. A água, em alturas maiores, ela entra em ebulição mais rápido. Por que isso ocorre? Porque em alturas maiores a pressão é menor. Provavelmente tu já ouviu falar do efeito de pressões diferentes no corpo humano. Sabe quando o Brasil vai jogar na Bolívia, ou coisas do gênero, assim? Sim. Que a bola fica estranha, os caras não conseguem correr direito, né? Sim. Por quê? Porque como a pressão... Como o lugar é muito alto, né? A Bolívia é muito alto, a pressão é mais baixa. Porque quando a gente está falando de pressão, a gente fala de colunas de ar sobre a nossa cabeça. No momento tem uma coluna de ar sobre a tua cabeça causando uma pressão. Tu nem sente ela porque ela é bem normal, né? A gente está acostumado, a gente tem um corpo adaptado a essa pressão. Mas se fosse um objeto mais delicado, poderia quebrar com a pressão atmosférica. A questão é, a gente está acostumado com essa pressão. Quando os caras vão para lá, eles não estão acostumados com a pressão diferente lá. E o fato da pressão ser menor, o ar é rarefeito, sabe? Tem menos ar para respirar, basicamente. Porque aqui no Brasil, como tem uma pressão maior, né? Como a gente está no nível do mar, o ar está mais comprimido, então tu respira o ar, tranquilo. Agora, lá na Bolívia, como tem menos altura, como tem mais altura, por consequência tem menos pressão, por consequência menos ar comprimido para tu respirar. O ar que tu respira tem menos oxigênio, em outras palavras. Sabe? Tá respirando menos. Precisa ficar puxando com mais força para entrar a mesma quantidade de ar que no Brasil. Então, é treta lá. Beleza? Então, significa que a pressão ela tem efeitos para mudar a temperatura de ebulição, etc. Isso é natural, né? Eu te falei, eu acho que foi para ti que eu falei sobre a água no espaço, né? Que no espaço, o que acontece, né? A água, se tu joga um pouco de água, ela evapora na hora, porque como a pressão lá é zero, afinal não tem atmosfera para causar pressão, a água ela simplesmente se desprende, né? As forças da molécula não são suficientes para manter ela coesa. Agora, vamos pensar outra situação. Panela de pressão. A gente vê a mãe da gente usando isso o tempo todo, né? Por que elas usam aquilo? Consegue explicar para mim? Para fazer um feijãozinho gostoso. É verdade, mas qual é o fenômeno físico ali que está rolando?
Tá. Aquece mais rápido, né? Tipo, Aquece cozinha mais rápido, certo? faz mais rápido por causa que a pressão, tipo, pressão entra e não deixa escapar. É isso? Pressão não deixa escapar. Tipo, entra a pressão e cozinha mais rápido por causa de. Bem, tá quase lá. Na real, de fato, é por causa da pressão, né? Por isso que o nome é panela de pressão, beleza. Agora, qual é o fenômeno que ela cria? A panela de pressão cria um ambiente dentro da panela com mais pressão. A pressão aqui fora, né? Nós, eu e você, estamos sentindo agora 1 atm de pressão. Uma atmosfera, que é basicamente 10 na 5 Pascal. Sim. Tá? Que é 10 na 5 newtons por metro quadrado. Beleza. Então, na panela é maior. É 2, 3, 4, 5 vezes maior que isso. Não sei quanto é. Sinceramente não sei, vai depender da panela também. Só que uma vez que tu aumenta a pressão, veja, as partículas de água, elas vão ter uma força maior mantendo elas coesas. Diferente no espaço, onde não tem nenhuma força, ela evapora rapidinho. Então, dentro de uma panela, ela vai ficar mais coesa, vai ter, vamos dizer assim, grosso modo, uma força mantendo, segurando as partículas de água todas juntas, não deixando elas evaporarem. Então, o que vai acontecer é que a pressão vai manter a água líquida por mais tempo, ou seja, por maiores temperaturas. A água fica líquida numa panela de pressão a 110 graus, 115, 120 graus, 130 graus às vezes. Então, tu vai medir água líquida ali, líquida a 130 graus, o que a gente espera que não ocorra, né? Que é para evaporar a 100 graus. Só que ela evapora a 100 graus na pressão ambiente, na pressão atmosférica. Uma panela de pressão ela fica líquida até 130 graus. E se a água fica líquida até 130 graus, então, como a água está mais quente, ela cozinha melhor o alimento, cozinha mais rápido. A ideia é essa. Por causa da água mais quente, maior temperatura, cozinhando melhor ali, beleza? Entendi. Então a ideia é essa. Beleza. Muito bem, muito bem. É isso aí. Então vamos lá, meu velhão. Agora eu quero que tu me fale a tua explicação aí. Claro, tu pode fazer o seguinte agora, não vai me responder na louca. Escreve um pouco sobre essas respostas. Tá? Sabe? Responde a A, depois a B, depois a C, depois a D, depois a E num papel. E quando tu for escrever a B, tu vai ver que pode ser que tu escreveu merda na A. E o mesmo na C, entendeu? Então escreve Sim. todas e depois me dá uma resposta coerente de todas elas. Tá bom. Vou tentar aqui. Qualquer coisa pergunta, tá? Mas acredito que tu manja sozinho. Ok.
Aí, ó, acho que eu fiz. Quer dizer, eu fiz. Muito bem, vai me dizendo Primeiro, aí as respostas então. ó, eu acho que é a B, forma de energia em trânsito, porque, né, que você me falou que o calor se trata da transferência de energia. Aham. Aí, tipo, forma de energia em trânsito, então tá transitando ali a energia, então tá fazendo isso aí. A A tá errada porque tá falando que a medida de temperatura do sistema não é medida de temperatura. Temperatura e energia é diferente. Calma aí, calma aí. Oi? Peraí. Vamos com calma. Medida da temperatura do sistema. Tu falou que é o quê? Eu falei que tá errado porque calor se Ah, é trata de chutar, né? De assinalar. Entendi. Tava é, viajando de aqui. assinalar. Ah, eu pensei que tinha que explicar cada uma delas, entendi. Não. Bem, eu, tipo, dei uma explicaçãozinha aqui porque tá Aham, errado. certo. Qual que é a opção certa aqui? É a B, eu acho. É a B, exatamente. É a B. Pode me explicar por que não é cada uma delas, então? Aham. É a A porque tá falando que é medida de temperatura, mas temperatura e calor são diferentes. Sim. A C tá errada porque tá falando que é uma substância fluida. Nem entendi direito. Aqui é que, assim, antigamente existia o conceito de que o calor, ou seja, essa energia, né, que o corpo recebe, a média temperatura, era um fluido que saía de um corpo e ia para o outro. Só que era um fluido que a gente não via. Daí, com o tempo, eles foram descobriram que estava errado. Né? É por causa disso. Morreu, cara? Não, tô só assando o nariz aqui. Ah, tá. Aí a D, quantidade relacionada com atrito, tá errado porque para transferência de calor não precisa do atrito. Acho que tipo as ondas eletromagnéticas aí da, do corpo, elas não precisam de atrito para se propagar. Aham. Aí a E é a energia que os corpos possuem, tipo, tem algo a ver de energia, calor e energia, mas não é isso exatamente. Não Exato. é a energia que eles possuem, Não é o que eles possuem, é o que eles transferem. Né? que eles transferem, né? Isso. A gente tem uma grandeza que é a energia que os corpos possuem, que eu poderia dizer que é a energia interna, delta E. Então, eu não vi o teu professor cobrar isso, mas delta E é uma propriedade bem importante aqui na física do segundo ano. A gente aprende ela lá na primeira lei da termodinâmica. Mas, cara, tem bastante questões aqui, só que eu estou realmente preocupado com essa tua prova, porque o teu professor, ele, nas questões que ele passou, ele cobra uns negócios bem pontual, assim. Então, Uhum. vamos tentar partir para essas coisas mais pontuais. Né? Por exemplo, medidas de temperatura. Foi uma coisa que ele cobrou. Né? É. Então, ele falou sobre converter temperaturas. Né? Essa matéria que tem aí que tu passou para eu te ensinar, foi a matéria do ano todo? Não, quer dizer, era para ser, mas ele tirou alguns capítulos. Ah, tá. Então tá. Aqui no livro eles ensinam a criar um termômetro normalmente. Assim. Ah, eu Mas, sei claro, a fazer. gente vai ignorar completamente. Né? A questão é o seguinte: é obter equações que transformam de uma escala para outra. Então, Uhum. a equação é esta aqui, né? E por que ela funciona? Por causa dessa razão que é sempre a mesma para qualquer escala. Né? Uma temperatura dividida, uma temperatura menos a temperatura de fusão
dividido pela temperatura de ebulição menos a temperatura de fusão da mesma substância, e no caso a gente sempre trabalha com a água, né, porque é aquela que a gente decora melhor as coisas, vai ser, essa razão vai ser a mesma para qualquer substância, qualquer uma. Quer dizer, qualquer escala de temperatura. Também para qualquer substância, né, mas a gente sempre usa água. Muito bem. Então, se a gente quer converter de uma escala para outra, a gente sabe que isso aqui é sempre igual para qualquer escala, então eu crio essa conta para qualquer escala. Aqui uma relação entre Celsius e Fahrenheit. Então, temperatura de fusão Celsius, temperatura de ebulição da água Celsius, aqui temperatura de fusão Fahrenheit, temperatura de ebulição de Fahrenheit. Ah, sim. Isso aí. Normalmente ele pede, tipo, quando ele pedia isso daí, ele colocava as escalas Celsius e colocava uma outra escala X aí. Aham. Porque tu não precisa fazer para Fahrenheit, tu pode fazer para outra escala, né? Não precisa ser exatamente Fahrenheit. Aí ele pedia a equação de conversão primeiro, que é aquela ali, né, essa aí. Essa aqui tu tem que decorar, né? Essa razãozinha aí. Por exemplo, Então, aqui tem um problema desse, olha só. Aqui, ó. 3 aqui. Certa escala termométrica adota os valores menos 20 e 580 para ponto de fusão do gelo e do vapor. Ponto do gelo e do vapor, né? Ou seja, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Determina. A fórmula de conversão entre a escala, essa escala aqui, né? E a escala Celsius. Então, a fórmula de conversão é baseado naquela expressão que eu te mostrei lá em cima. Sim. Então, é uma temperatura menos a temperatura de fusão dividido pela temperatura de ebulição menos a de fusão. Então, vamos lá. Comparado à escala Celsius e à escala E, criada nesse exercício, temos. Então, que a continha da escala de Celsius, né, que tu já viu trocentas vezes. Sim, sim. E aqui a escala de ebulição. Estou viajando. Escala qualquer aqui, a outra escala. Então aqui veja. Por que ficou mais 20? Porque é menos a temperatura de fusão. Como a temperatura de fusão é menos 20, menos com menos dá mais, né? E aqui, temperatura de ebulição menos a de fusão. Novamente. E é isso. Esse Tranquilo? exercício aí não é difícil, não. Então tá bom. Nossa, eu Então, lembro que eu estudei a beça e isso daí não caiu na minha prova. Eu fiquei merda, muito hein? bravo. Provavelmente caiu só de Fahrenheit para Celsius. Né? Bem, eu vou te provar uma aqui. Quer dizer, eu vou te propor uma aqui. Eu tô meio lesado hoje. Né? Não, tô de manhã ainda. Relaxa. Nada, velho. Eu acho que eu tô mal mesmo. Minha avó tem Alzheimer. Às vezes eu tenho medo de ter uns bagulho que nem ela, sabe? Não. Vamos lá. Suponha que a escala Samuel, que é o meu nome, a temperatura de fusão da água é menos 20 graus S e de ebulição é 200 graus S. Note que a temperatura de fusão ela é sempre menor que a de ebulição. Sim. Na escala Pedro, a temperatura de fusão é quantos graus? Diz aí. Sei lá, 10. 10, beleza. 10 graus Pedro. E a temperatura de ebulição é quantos? 150. Calcule a expressão de conversão. Quantos são... Agora essa vai ser barra pesada. Quantos são 36 graus Celsius na escala Pedro e na escala Samuel? C. Qual é o valor numérico assim,
Qual é a temperatura em Celsius? A qual é o mesmo número na escala Pedro, na escala Samuel. Essa última pergunta é o seguinte: existe uma temperatura que é igual, que é a mesma quantidade de temperatura, né? Tu sente a mesma temperatura? Não, peraí, tô falando besteira. Existe um valor que é igual nas duas escalas. Tipo, vai ter uma temperatura que é igual nas duas escalas. É o mesmo valor de temperatura. Sei lá, 50 graus na minha é a mesma coisa que 50 graus na tua, por exemplo. Uhum. Tu vai encontrar qual que é esse valor que é igual nas duas, e depois tu vai descobrir quanto é isso em Celsius, tá bom? Mas tu pode começar pela A aqui, que é a principal, né? Pode crer, tô fazendo aqui já. Beleza, então eu vou no banheiro rapidinho.
E aí, conseguindo fazer a continha? Consegui, fiz a A, tô na metade da B. Opa, então você tá bem de fazer a conversão, hein? Gostei. Então, é que eu lembrei que é só fazer, só escrever os termômetros ali. Você escreve eles direitinho, aí faz um meio, o menor pro maior, menor pro maior, vai indo. Na real, eu não faço desenho nenhum nisso. É que me ajuda a não me confundir tanto. Coloco ali o pão de ebulição lá em cima, difusão lá embaixo, aí fica mais fácil de eu ver. Pode crer, bro. Qual que é a parte que tu acha mais difícil desse assunto aí? De tudo que vai cair na tua prova? De tudo. Hum, Se for falar o que eu mais erro, é, é o calor específico, calor latente. Tu confunde? Confunde, sei lá. Quer dizer, o que eu mais erro, na verdade, é coisa besta. É continha besta, assim, que eu erro essa continha, eu erro o exercício todo. Mas se for falar de grau de dificuldade, assim, do negócio, os gráficos, assim. Entendi. Tá, fiz a A e a B. Legal. Pode mandar aí uma foto já para ver como é que anda a conta? Ok. Vamos ver. Calma aí que isso é tudo tremido. Vou mandar individual que fica mais fácil. Vamos ver. A conta está bem organizada, isso aí. É isso aí, daí depois para fazer qualquer conversão, você jogar o valor lá. Né?
Agora, a B é pegar a minha escala e comparar com a Celsius. Isso aí. E é isso aí, é isso aí. Agora tem que jogar o valor em Celsius lá, né? Que tu quer, que é 36 que eu falei, né? 36, isso. Isso. E descobrir na minha escala, isso aí. E depois, a C, tu entendeu o que tem que fazer na C? Sim, eu sei que eu tenho que achar um valor em comum, eu só não sei como é que eu faço isso. Bem, tu tem as duas equações, certo? Certo. Numa tem S, na outra tem P, certo? Aham. A gente quer que tanto S quanto P tenham o mesmo valor. Não é verdade? Sim. Então a gente vai chamar tanto S quanto P de X. Vai ficar X dos dois lados, no lugar de S e P. E daí, quando você isolar o X, você vai encontrar o Tá. valor que é igual para as duas, não é mesmo? Fácil. Empolgante. Tá. Que bad em ficar estudando nas férias, hein, velho? Na tua escola é sempre assim ou é só porque tu pegou o exame? Cara, na minha vida foi sempre assim, então eu Me liga nem me mais. preocupo mais. Na tua época, cara, bem, quando eu tinha a tua idade, né? Eu virava um analfabeto funcional, assim, quando eu tava de férias. Eu não sabia nada, de nada. Assim. Então, começo das minhas férias foi assim. Eu falei, não, acabou essa merda, nunca mais. Aí, no meio das minhas férias, eu recebi a notícia que eu ia ter que fazer uma prova aqui em janeiro. Daí eu falei, puta que pariu. Professor desgraçado. Que louco. Preferia ter repetido de ano direto. Não, mentira. Queria não. Ah, cara, saudade de ter tua idade, não precisar trabalhar, velho. Meu, eu estaria vendo todos os animes do mundo agora. O que você tá vendo agora? Da temporada, eu tô vendo Shingeki, né, o Attack on Titan, Aham. e Demon Slayer, e Ranking of Kings, e Platinum End. Acho que é isso. Esses daí eu não conheço, não. Comecei a ver anime agora. Ah, mas começou há tempo ainda. Eu também comecei lá pelos meus 16, 17. Na época eu só tinha Naruto. E cada episódio era tipo 20 megabytes, ou seja, o episódio era de 20 minutos, era um peso de 3 músicas, assim. Uhum. Pra tu ver a qualidade do vídeo, era um negócio meio, sei lá, parecia uma gravação dos anos 20, assim. Muito louco. Nossa. Não tinha streaming, né? Eu terminei Demon Slayer. Quer dizer, não tem como terminar, né? Que tá lançando episódio ainda, mas eu vi até o último episódio, aí tô esperando. Domingão tem mais. Jujutsu, O Jujutsu, bom demais. terminei também, terminei ontem. Tu já E viu eu Death Note, cara? já foi o primeiro anime que eu vi, É, todo mundo começa por Death Note mesmo. né? Então, mas eu comecei quando eu tinha uns 14 anos, e nunca mais. Entendi. Aí eu nunca mais vi anime na minha vida. Eu voltei aqui porque a rapaziada, né, meus amigos estavam falando, não, assista essa porra, assista essa porra. Eu falei, mano, não gosto de desenho japonês, velho. Não fala isso, cara. Bom demais. Melhor que Mas aí aquelas eu fui. séries da Netflix enrolada, ó.
Eu fui ver e curti aí, né? Fazer o quê? Cara, se eu puder te dar uma recomendação, eu recomendaria que você assistisse Attack on Titan. Eu tô começando. Então você Eu, tá num bom caminho. eu tô no quarto episódio, eu acho, da primeira temporada. Pô, então tá pra acontecer umas coisas muito loucas já. É, não sei, eu sei. Eu tô O ansioso Eren já pro foi próximo. comido já? Ó, o spoiler. Ah, rapaz, o bagulho vai ficar doido, vai ficar muito doido. Eu sei, eu sei. Nossa, vai ficar lindo demais. Essa série aí não tem pena, ela mata e não... É tipo Game of Thrones, assim, mata e tá nem aí, tá ligado? Uhum. Eles não tem pena de matar personagem. Cara, tô com uma dúvida aqui. Diga. Eu não sei como é que eu faço pra isolar o X, porque tem X positivo nos dois lados. Mas isso não é problema. Vamos lá. Ahn, eu vou falar uma frase e tu vai saber o que tem que fazer. Regra de três. Aff. Multiplicar cruzado, né? Multiplicando cruzado, tu resolve tudo. Mano, eu meti o X ali na equação de conversão e não ia dar certo. Multiplicando cruzado não vai ter esse problema que tu notou de zerar o X, né? Uhum. Porque né, cada um vai ficar com um número diferente na frente. Olha só. Multiplicar cruzado usando a equação de conversão. Ou, ou outra regra de três aí. Aqui, ó. Ficou x mais 10 sobre 140 igual a x sobre 220. Aí eu multiplico em cruz. Acho que você tá mutado, cara. Putz, cara, que merda. Falei um monte de coisa aqui eu achando que tava ouvindo. Ah, cara, regra de três, né? Então tu vai multiplicar cruzado. Qual que é a equação do Samuel? É S menos S quantos? menos 20, Ou seja, mais 20, né? mais 20 é Dividido por dividido 220. sobre 200 mais 20. E a tua? P menos 10, quer dizer, x menos 10, dividido por 150 menos 10. 150 menos 10, 140. Então agora tu tem que fazer a multiplicação cruzada. Todo mundo daqui multiplicado com todo mundo de lá. Tipo regra de Tá. três, que a gente multiplica cruzado, certo? Aham, certo. Ah, não, é que o primeiro eu, tipo, meio que dei uma simplificada antes. Não tem muito o que ser simplificado aqui, né? X mais 20 vezes 140 igual a 20 vezes x menos 10. Dá para cortar o zero aqui no máximo. Daí dá 14x mais 20 vezes 10, 200. 20 vezes 4, 80.
Aqui vai ficar 22x, 20 vezes menos 10 menos 200, 2 vezes menos 10, menos 20. 220, né? Qualquer pessoa anota isso. Então, 22 menos 14 é 8x. 8x igual a 280 mais 220. Isso é 500, né? 280 mais 220 é 500. E agora, a temperatura, então, vai ser 500 dividido por 8. Que eu acho que é 125. Por 8. Não, 62,5, a metade. Então, a temperatura que é igual na minha escala e na tua é 62,5. Certo. Agora, o que tu tem que fazer é pegar esse valor e colocar na equação de conversão da minha ou da tua para Celsius. E daí tu descobre quanto é em Celsius. Ah, você perguntou em Celsius? Eu nem vi. Sim, tá lá na... Qual a temperatura em Celsius? Pode crer. Bem, é isso aí. Então a gente vai finalizar por aqui, tá? Aham. Tem outra aluninha agora. Daí é nóis, aí a gente volta Aí a ter aula hoje às 5, certo? hoje é 5, certo? Então falou, meu velho. Até lá. Valeu. Falou, até mais.